Você não imagina os detalhes que estou prestes a revelar dessa história ridícula. Eu nunca imaginei que descobriria a pior traição da minha vida justamente no que deveria ser o dia mais feliz. Estava ali, vestida de noiva, com um vestido que custou R$ 25.000, importado especialmente de São Paulo, esperando no altar da Igreja Congregação Cristã, Nova Esperança, o homem que eu achava que conhecia há 6 anos. O perfume das flores brancas misturado com meu nervosismo criava uma atmosfera que eu pensei que seria mágica, mas que se transformou no cenário do meu pesadelo. Meu nome é Amanda, tenho 28 anos, e hoje vou dividir com vocês a história que mudou completamente a minha percepção sobre amor, traição e sobre o quanto a gente pode ser enganada por quem mais confiamos. Essa não é uma história qualquer de relacionamento que não deu certo. Essa é a história de como descobri que durante 3 anos inteiros eu estava sendo traída de uma forma que ninguém, absolutamente ninguém, conseguia imaginar. Sabe quando você acorda de manhã achando que vai ser um dia normal e de repente sua vida inteira vira de cabeça para baixo? Foi exatamente isso que aconteceu comigo, 15 de março. Numa sexta-feira que deveria marcar o início da minha vida como esposa, mas que na verdade marcou o fim de tudo que eu acreditava ser real. E eu estava, olhe, rodeada por 800 convidados, incluindo gente importante, político, fazendeiros milionários, até o prefeito de Goiânia estava presente, porque meu noivo não era um homem qualquer. O Aldecir era conhecido em toda a região como o rei do gado. Imaginem um homem de 32 anos, dono da maior transportadora de gado do Centro-Oeste, com fazendas espalhadas por 3 municípios, respeitado em todos os leilões de Uberaba, com uma fama de machão que ecoava desde Goiás Velho até Brasília. Esse era o homem que eu ia me casar. Esse era o homem que toda mulher da região invejava por eu ter com. Esse era o homem que naquele momento estava me fazendo esperar no altar, enquanto 800 pessoas me olhavam com pena. Os minutos passavam devagar demais. Primeiro foram 5, depois 10, 15. O murmúrio na igreja começou baixinho, mas foi crescendo como uma onda que eu não conseguia conter. Minha mãe, Nivalda, tentava me acalmar com o olhar, mas eu via o desespero nos olhos dela. O pastor Policarpo, que conduzia casamentos há 20 anos, nunca tinha vivido uma situação como aquela. Meu coração batia tão forte que eu achei que todos os presentes podiam ouvir. Foi quando Edilmara, a organizadora do casamento, se aproximou de mim com o rosto pálido e sussurrou no meu ouvido as palavras que destroçaram minha alma. Mas o que ela me disse naquele momento foi apenas o começo de uma descoberta que ia muito além do que eu poderia imaginar. Porque a verdade sobre o Aldecir e sobre quem realmente era esse homem que toda a cidade admirava, estava prestes a vir à tona de uma forma que ninguém esperava. Me conta aí nos comentários de onde vocês são, porque eu quero saber se histórias como a minha acontecem em outros lugares do Brasil também. E já aproveita e se inscreve no canal Relatos de Amores Improváveis, porque vocês não fazem ideia do que está por vir nessa história. O que aconteceu depois daquele sussurro no meu ouvido foi algo que nem eu, nem minha família, nem os 800 convidados presentes naquela igreja conseguiriam prever. O Aldecir Bonifácio Nunes não era um homem comum. E foi exatamente isso que me fez me apaixonar perdidamente por ele, desde o primeiro dia em que o conheci. Eu tinha acabado de chegar em Goiás, velho, para dar aulas de matemática na escola estadual. Era uma professora recém-formada, 22 anos, cheia de sonhos e com uma ingenuidade que hoje eu percebo que foi minha perdição. Ele apareceu na minha vida como um furacão menos alto, moreno, com aquelas mãos calejadas de quem trabalha pelo, mas ao mesmo tempo usando relógios caros e dirigindo caminhonetes que custavam mais que a casa dos meus pais. A primeira vez que o vi foi num sábado à tarde, na praça central da cidade, durante a tradicional feira de gado. Ele estava comandando o descarregamento de uma boiada gigantesca, gritando ordens para os peões com uma voz grave que ecoava por toda a praça. Os homens obedeciam sem questionar, com um respeito que eu nunca tinha visto alguém conquistar. As mulheres suspiravam quando ele passava, e os homens cumprimentavam tirando o chapéu. Naquele momento eu entendi que estava diante de alguém especial, alguém que tinha poder de verdade. Quando ele me notou pela primeira vez, eu estava comprando frutas numa barraca da feira. Nossos olhares se cruzaram, e eu senti aquele friozinho na barriga que só acontece quando encontramos alguém que mexe com a gente de verdade.
Ele se aproximou com aquela confiança característica, tirou o chapéu e disse com um sorriso que derretia qualquer mulher: "Moça bonita, você deve ser a professora nova que chegou. Sou o Aldecir, mas todo mundo me chama de Waldão." A voz dele tinha um tom de sedução natural, como se conquistar mulheres fosse a coisa mais fácil, e realmente era. Durante os primeiros meses em que começamos a nos conhecer, eu descobri que o Aldecir tinha uma reputação lendária na região. As histórias sobre suas conquistas amorosas eram contadas nos bares, nas rodas de conversa, sempre com aquele tom de admiração masculina. Diziam que ele nunca havia levado um não de mulher alguma, que já tinha namorado filhas de fazendeiros poderosos, que mulheres casadas perdiam a cabeça por ele. Mas comigo ele dizia: era diferente. Comigo ele queria algo sério, uma família, um futuro. A empresa dele era realmente impressionante. A Transportes Bonifácio tinha 15 caminhões especializados no transporte de gado vivo, contratos fixos com os maiores frigoríficos de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. O escritório ficava numa das principais avenidas de Goiás, Velho, com uma fachada imponente que ostentava o logo da empresa, menos um touro bravo cercado por uma ferradura dourada. Ele me levava para conhecer as fazendas que eram clientes dele. E eu ficava impressionada vendo como os pecuaristas mais ricos da região o tratavam como igual, como parceiro de negócios respeitado. As fazendas dele próprio eram outro nível de riqueza. A principal, a Fazenda Santa Rita, tinha mais de 1.000 cabeças de gado Nelore. Uma casa-sede que parecia palácio, piscina, churrasqueira gourmet, quadra de tênis. Foi lá que ele me pediu em casamento, numa noite estrelada de setembro, ajoelhado na varanda da casa grande, com um anel de diamante que brilhava mais que as estrelas no céu. Eu chorei de emoção, porque sabia que estava prestes a me casar com o homem mais cobiçado de toda a região. Durante o namoro, o Aldecir me presenteava com coisas que eu jamais imaginei possuir. Joias caras que ele comprava nas suas viagens a Goiânia e Brasília, roupas de marcas famosas, perfumes importados. No meu aniversário de 25 anos, ele me deu uma Relexis W40 km, branca, com couro bege, som automotivo que custou uma fortuna. Eu me senti uma princesa, uma mulher sortuda por ter conquistado um homem tão bem-sucedido e generoso. Mas o que mais me impressionava nele não era o dinheiro, era a personalidade marcante. O Aldecir tinha uma presença que dominava qualquer ambiente. Quando entrávamos num restaurante, os garçons corriam para nos atender. Quando chegávamos numa festa, as conversas paravam e todos olhavam. Ele conhecia todo mundo importante: prefeitos, deputados, delegados, juízes. As portas se abriam para ele de uma forma que eu achava mágica. O relacionamento dele com o Eliomar também me chamava a atenção desde o início, mas de uma forma que eu interpretava como positiva. Eles eram amigos desde a adolescência, inseparáveis, e eu achava lindo ver dois homens com uma amizade tão sólida. Eli era vendedor de equipamentos agrícolas e sempre estava na nossa casa. Participava de todos os nossos programas. O Aldecir dizia que ele era como um irmão, que confiava nele mais do que em qualquer pessoa no mundo. Quando decidimos nos casar, não teve nem discussão sobre quem seria o padrinho. Ele era casado com a Vânia, tinha 3 filhos pequenos e aparentemente vivia um casamento feliz. Ele era mais quieto que o Aldecir, mais reservado, mas tinha uma admiração pelo meu noivo que às vezes me parecia exagerada. Sempre elogiava as decisões dele nos negócios, sempre concordava com tudo que ele dizia, sempre estava disponível quando o Valdecir precisava. Eu achava que era lealdade de amizade verdadeira. Os fins de semana que passávamos na fazenda sempre incluíam Eli e a família dele. Churrascos intermináveis onde o Aldecir contava suas histórias de negócios, pescarias no açude onde eles ficavam conversando por horas, cavalgadas pelo pasto onde ouvia os dois rindo de piadas que eu não entendia. Eu me sentia incluída numa família feliz, numa roda de amigos sinceros. O poder dele na região se estendia à área que ia muito além dos negócios. O Aldecir era influente na política local, apoiava candidatos, participava de decisões importantes da cidade. Durante as eleições, a casa dele virava um comitê informal, com políticos importantes aparecendo para pedir apoio. Ele gostava de ostentar essa influência, de me mostrar como era respeitado e temido ao mesmo tempo. Quando começamos a planejar o casamento, eu descobri uma nova faceta da personalidade dele, menos a necessidade de impressionar, de fazer tudo do jeito mais grandioso possível. Ele queria que nossa festa fosse a mais comentada da história de Goiás.
Contratamos a banda Chitãozinho e Chororó, decoração assinada pela empresa mais cara de Goiânia, buffet para 800 pessoas com pratos sofisticados que incluíam até camarão importado. O vestido dele custou R$ 15.000, feito sob medida por um estilista famoso de São Paulo. Mas por trás de toda essa imponência, eu começava a perceber pequenos detalhes que não faziam sentido. A intimidade exagerada entre ele e Eli. As conversas que paravam quando eu chegava perto, os olhares que eles trocavam quando achavam que ninguém estava vendo. Mas eu afastava essas desconfianças da minha cabeça, porque jamais poderia imaginar que o homem mais machão da região, o conquistador invencível, pudesse estar vivendo um amor secreto com seu melhor amigo. Era 15 de março, uma sexta-feira que começou como o dia mais esperado da minha vida e terminou como o mais devastador. Eu acordei às 5 da manhã na casa dos meus pais, no bairro Vila São José, com aquela sensação de borboletas no estômago que toda noiva sente. Minha mãe, Nivalda, já estava acordada preparando o café especial que ela sempre fazia nos dias importantes da família. O cheiro de café passado, na hora misturado com o perfume das flores que chegavam para a decoração, criava uma atmosfera de que eu queria guardar para sempre. A equipe de cabeleireiro e maquiagem chegou às 7. Eram profissionais renomados de Goiânia, que o Aldecir fez questão de contratar, porque ele dizia que sua noiva merecia o melhor de tudo. Enquanto eles trabalhavam no meu visual, eu ficava imaginando a cara dele quando me visse entrando na igreja. Aquele vestido importado de São Paulo me deixava com uma silhueta perfeita. O véu de 3 metros de comprimento que pertenceu à minha avó completava o look dos sonhos. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Às 2 da tarde começaram a chegar as primeiras ligações estranhas. Cleudimar, minha madrinha, me ligou perguntando se estava tudo bem, porque ela não tinha conseguido falar com Valdecir desde a véspera. Eu achei normal, afinal ele devia estar nervoso como eu, talvez até dormindo para estar descansado para o grande momento. Meu pai, Gesualdo, saiu para resolver alguns detalhes de última hora na igreja e voltou com uma expressão preocupada que ele tentava disfarçar. Astros e Maia, 1 hora antes da cerimônia, Edilmara me ligou com a voz trêmula. Amanda, querida, o Aldecir ainda não chegou na igreja para os preparativos. Você sabe, ele pode estar? Meu coração começou a acelerar, mas eu ainda mantinha a calma. Liguei para ele dezenas de vezes, mas o telefone ia direto para a caixa postal. Liguei para ele, pensando que eles poderiam estar juntos bebendo, para acalmar os nervos, como fazem os homens antes de casamento. Mas o telefone dele também estava desligado. Às 4 horas em ponto, horário marcado para a cerimônia. Eu estava na porta da igreja Congregação Cristã Nova Esperança, dentro da limusine que Valdecir havia alugado, especialmente para me levar ao altar. Por uma das janelas Fumé e U pode haver os 800 convidados, já acomodados. A decoração estava perfeita com arranjos de flores brancas e douradas, que custaram uma fortuna. O pastor Policarpo esperava no altar com sua melhor roupa. Tudo estava exatamente como planejamos, exceto pelo detalhe mais importante. O noivo não estava em lugar nenhum. Minha mãe veio até a limusine com lágrimas nos olhos, tentando manter a compostura para não estragar minha maquiagem. Filha, vamos esperar mais alguns. Deve ser trânsito, algum imprevisto nos negócios dele. Mas eu via no olhar dela que ela também estava começando a desesperar. Meu pai conversava nervosamente com outros homens na porta da igreja. Todos com expressões sérias, alguns sussurrando teorias sobre o que poderia ter acontecido. Foram os 20 minutos mais longos da minha vida. E eu ficava a Ollie, vestida de noiva, olhando pelo vidro da limusine, enquanto via os convidados começarem a murmurar, as crianças ficarem inquietas, as mulheres trocarem olhares de pena. A banda que tocaria na festa ligou perguntando se deveriam ir montando os equipamentos na chácara Recanto do Cerrado. O fotógrafo continuava tirando fotos da decoração, sem saber se haveria cerimônia para fotografar. Às 4h20, Edilmara se aproximou da limusine com o rosto completamente pálido. Ela abriu a porta devagar e se sentou ao meu lado, segurando minhas mãos com as dela geladas. Amanda, querida, eu preciso te contar uma coisa. A voz dela saía em sussurros trêmulos. O Aldecir e o Eli não estão mais na cidade. A Vânia, esposa do Eli, apareceu aqui desesperada, dizendo que os dois sumiram ontem à noite. As malas deles não estão em casa e ninguém sabe para onde. Naquele momento, o mundo parou. Literalmente, parou. Eu conseguia ouvir meu coração batendo nos meus ouvidos, sentia as mãos ficarem geladas,
A respiração ficou difícil. Como assim sumiram juntos? Foi tudo o que consegui perguntar. Edilmar abaixou ainda mais a voz e disse as palavras que destroçaram minha alma. Amanda, eles fugiram junto. Deixaram a cidade de madrugada, numa caminhonete que ninguém conhecia. Eu não conseguia processar aquela informação. Meu noivo, o homem mais machão da região, havia fugido no dia do nosso casamento com meu melhor amigo, o padrinho. Isso não fazia o menor sentido na minha cabeça. O Aldecir era conhecido por ser conquistador de mulheres, respeitado como um homem viril, poderoso. Elaíra casado, pai de 3 filhos. Como eles poderiam ter fugido juntos? O que aconteceu depois foi um borrão de humilhação pública que eu jamais vou esquecer. Tive que sair da limusine e enfrentar 800 pessoas que me olhavam com curiosidade e até alguns com um brilho maldoso nos olhos, como se estivessem presenciando o escândalo do século. O pastor Policarpo anunciou que a cerimônia estava cancelada por motivos pessoais, mas todos já sabiam o que tinha acontecido. Minha mãe me ajudou a subir as escadas de casa, ainda de vestido de noiva, enquanto meu pai ficou na igreja tentando acalmar os ânimos e dispensar os convidados. Eu me tranquei no meu quarto e finalmente pude chorar todas as lágrimas que estava segurando. Chorei de humilhação, de tristeza, de raiva, de incredulidade. Chorei até não ter mais lágrimas, mas o pior ainda estava porque naquela noite, quando eu achava que havia tocado o fundo do poço, eu descobriria que a traição de Valdecir e ele ia muito além de uma simples fuga romântica. O que eles fizeram comigo naqueles últimos meses de relacionamento era algo que nem minha imaginação mais cruel conseguiria inventar. Na manhã de sábado, 16 de março, eu acordei com os olhos inchados de tanto chorar e com uma dor no peito que parecia fim. Minha mãe bateu na porta do quarto trazendo um café que eu nem conseguia cheirar sem sentir náusea. Filha, a Vânia tá aqui embaixo. Ela quer conversar com você. A esposa do Eli estava na nossa sala, com os 3 filhos pequenos agarrados nela, Chudus corando. Ela parecia uma mulher destruída, com olheiras profundas e as mãos tremendo. Amanda, eu não sabia de nada, eu juro por Deus que não sabia de nada. Ela repetia entre soluços. Quando cheguei em casa ontem de noite, depois de deixar as crianças na casa da minha mãe para vir no seu casamento, a casa estava vazia. O guarda-roupa dele estava revirado, as roupas mais bonitas tinham sumido e tinha uma carta em cima da cama. Ela me mostrou um papel amassado, molhado de tanto que havia chorado em cima dele. A carta do Eli para Vânia era curta, mas devastadora. Vânia, eu não consigo mais viver essa mentira. Amo o Valdecir há anos e, finalmente, vamos assumir nossa relação. Cuide bem das crianças. Eli. Eu lia aquelas palavras e sentia como se estivesse num pesadelo do qual não conseguia acordar. Aqueles 2 homens que eu conhecia há anos, que pareciam tão normais, tão heterossexuais, tinham me usado como fachada para esconder um relacionamento que durava anos. Mas Vânia tinha mais informações que me deixaram ainda mais arrasada. Amanda, eu comecei a reparar em coisas estranhas. Há uns 6 meses, o Eli chegava em casa sempre tarde, dizendo que estava ajudando o Aldecir com a empresa. Ele comprou roupas caras que nunca tinha dinheiro para comprar. Um perfume importado que custou uma fortuna. Quando eu perguntava de onde tinha tirado dinheiro, ele dizia que o Aldecir estava pagando melhor pelos serviços dele. Cada palavra dela era como uma punhalada no meu coração. Depois que Vânia foi embora, eu decidi ir até o hotel Fazenda Serra Dourada, onde o Aldecir havia reservado a suíte presidencial para nossa lua de mel. Talvez lá eu encontrasse alguma pista, alguma explicação que fizesse sentido de toda aquela loucura. A recepcionista me reconheceu e ficou constrangida. Senhora Amanda, o senhor Valdecir passou aqui ontem pela manhã, cancelou a reserva e pediu para deixar isto para a senhora. Ela me entregou um envelope lacrado. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir. Dentro havia uma chave e uma carta com a caligrafia dele. Aquela letra que eu conhecia tão bem, de tantos bilhetinhos românticos que ele me escrevia. Mas desta vez, as palavras escritas naquele papel destruiriam completamente a imagem que eu tinha dele e de mim mesma. Amanda, quando você estiver lendo essa carta, eu já estarei longe daqui com a pessoa que eu realmente amo. Eu sei que você não vai entender, porque nem eu mesmo entendi por muito tempo. Eu tentei ser o homem que todos esperavam que eu fosse. Tentei te amar do jeito que uma mulher merece ser amada.
mas não consegui mais fingir. O Ellie e eu nos amamos há 3 anos. Desde aquela noite na fazenda quando bebemos demais e o que aconteceu entre nós mudou tudo. Eu parei de ler por alguns segundos, porque sentia que ia desmaiar. 3 anos. 3 anos eles estavam juntos pelas minhas costas, e eu como uma idiota planejando um futuro com um homem que estava vivendo uma farsa comigo. Mas a carta continuava, e o que vinha depois era ainda pior. Eu sei que você vai me odiar pelo que... Mas eu não aguentava mais viver essa... Cada beijo que eu te dava, cada vez que fazíamos amor, eu estava pensando. Cada promessa de futuro que eu te fazia era uma tortura, porque eu sabia que jamais poderia cumprir. O Eli sofria tanto quanto eu, casado com a Vânia, fingindo ser pai de família feliz, quando na verdade ele só conseguia ser feliz quando estávamos juntos. A carta revelava detalhes íntimos e me faziam sentir náusea. Eles se encontravam na fazenda quando eu não estava lá. Inventavam viagens de negócios para ficarem juntos em hotéis de outras cidades. Criaram uma conta bancária conjunta que eu nunca soube que existia. Toda vez que o Aldecir dizia que estava trabalhando até tarde, toda vez que ele aparecia em casa para conversar sobre negócios, eles estavam vivendo o romance deles debaixo do meu nariz. Mas o golpe final da carta vinha no último parágrafo. Amanda. Eu peguei o dinheiro que seu pai deu para começarmos nossa vida juntos. Peguei o dinheiro da festa, vendi os presentes de casamento, cancelei tudo. Mas fiquei com os valores. Sei que você vai ficar com raiva, mas eu e o Eli precisamos desse dinheiro para começar uma nova vida em outro lugar, onde ninguém nos conheça e possamos ser felizes. As dívidas que ficaram no seu nome, eu prometo que um dia vou pagar. Teipei Cooperdale, mas não me arrependo da minha escolha. Quando terminei de ler, eu estava literalmente tremendo de raiva. Não era só traição sentimental, era uma traição financeira calculada, fria, cruel. Aquele homem havia planejado durante meses me deixar no altar e ainda me roubar. Corri para o banco para verificar nossa conta conjunta, menos estava zerada. Liguei para os fornecedores da festa, todos cancelados, mas os sinais não tinham sido devolvidos. A chave que veio junto com a carta era de um depósito que ele alugou nos últimos meses. Quando cheguei lá, encontrei pilhas de caixas com todos os presentes de casamento que havíamos recebido nos últimos meses. Eletrodomésticos, móveis, objetos de decoração, tudo empilhado como mercadoria esperando para ser vendida. Havia até etiquetas de preço coladas em algumas peças. Ele havia transformado nossos presentes de casamento numa loja clandestina. No fundo do depósito, encontrei algo que me fez entender a dimensão real da traição. Uma pasta com documentos bancários, extratos de cartão de crédito, recibos do Compras. O Aldecir havia usado meu nome como avalista em vários empréstimos nos 6 meses, sempre com a desculpa de expandir os negócios. Havia comprado uma caminhonete em nome do Eli, financiado móveis para uma casa que eu nunca tinha visto, até mesmo abriu uma conta no meu CPF sem eu saber. Quando somei todas as dívidas que ele deixou no meu nome, o valor chegava a exatos R$ 127 mil. R$ 127 mil que eu não tinha, que eu nunca vi, mas que agora eram de minha responsabilidade. Meu nome estava no Serasa. Eu não conseguiria nem abrir uma conta no banco. Aquele homem não só destroçou meu coração e minha dignidade, como também destruiu minha vida financeira. A parte mais cruel de toda essa descoberta foi perceber como eu havia sido ingênua durante todo o relacionamento. Todas as vezes que o Aldecir elogiava minha confiança nele. Todas as vezes que ele dizia que eu era diferente das outras mulheres porque não era ciumenta. Todas as vezes que ele me agradecia por aceitar ele como parte da nossa vida de casal. Tudo isso era parte do plano deles para me enganar. Eu voltei para casa naquela tarde de sábado completamente destruída, mas também com uma raiva crescendo dentro de mim que eu nunca tinha sentido antes. Não era só tristeza. Não era só humilhação, era uma fúria que queimava no meu peito e que me fazia pensar numa única coisa. Eles não iam sair impunes dessa. De jeito nenhum. Naquela noite, deitada na cama, ainda com o vestido de noiva pendurado no guarda-roupa, eu comecei a planejar algo que mudaria para sempre a vida deles dois. Se eles achavam que podiam me usar, me humilhar e ainda por cima me roubar, eles estavam... Amanda Venceslau Quirino não era uma mulher que aceitava ser pisoteada sem reagir. Eu passei 6 meses da minha vida trabalhando como uma condenada para me livrar das dívidas que aquele desgraçado deixou no meu nome. Saí da escola estadual onde dava aulas
e consegui trabalho em 3 escolas particulares diferentes, dando aulas de manhã, tarde e noite. Fins de semana, eu fazia aulas particulares para filhos de fazendeiros. Dormir se tornou luxo. Eu dormia no máximo 4 horas por noite, sempre com a calculadora na mão, sempre fazendo contas para ver quanto ainda faltava para quitar tudo. Minha mãe, Nivalda, vendia suas costuras para me ajudar. Meu pai, Jesualdo, fez hora extra na prefeitura todos os dias durante esses 6 meses. Vendemos a Relax que Valdecir tinha me dado de presente. Vendemos todas as joias que ganhei dele. Vendemos até mesmo móveis de casa. Foi o período mais difícil da minha vida, mas também foi quando descobri uma força dentro de mim que eu não sabia que existia. Durante todo esse tempo, eu não parava de pensar na humilhação que havia passado. Toda vez que saía na rua, as pessoas me olhavam com pena. Sussurravam quando passavam por mim. Faziam comentários sobre a moça que foi largada no altar pelo veado. A cidade inteira sabia da minha história, mas tratavam como se fosse uma comédia, como se minha dor fosse entretenimento para eles. Isso me machucava profundamente, mas também alimentava uma raiva que crescia a cada dia. O que mais me irritava eram os comentários maldosos que chegavam até mim. Ela devia desconfiar alguma coisa, homem não vira gay de uma hora para outra, diziam nas filas de banco. Coitada. Mas também, mulher tem que saber segurar o homem em casa, comentavam no mercado. Como se a culpa fosse minha. Como se eu tivesse falhado como mulher por não conseguir manter meu noivo heterossexual. Em setembro, exatamente 6 meses depois da humilhação, eu consegui quitar a última prestação das dívidas. Naquele dia, sentada na varanda de casa, olhando o pôr do sol que pintava o céu de Pirenópolis com cores laranjas e rosas, eu tomei uma decisão que mudaria o resto da minha vida. O Aldeci e ele achavam que podiam me destruir e sair impunes. Estavam muito. Eu comecei minha vingança de forma estratégica, como uma guerra que precisava ser vencida em todas as frentes. A primeira coisa que fiz foi contratar um detetive particular de Goiânia para descobrir exatamente onde eles estavam. Não foi difícil encontrá-los. Estavam morando em Brasília, num apartamento pequeno no Gama, trabalhando juntos como vendedores numa loja de materiais de construção. A vida glamourosa que levavam às custas do meu dinheiro tinha acabado rapidamente, mas eu queria mais que saber onde eles estavam. Eu queria que eles pagassem pelo que fizeram comigo, e sabia exatamente como fazer isso. A arma mais poderosa que eu tinha contra eles era a própria carta que o Aldecir me deixou. Aquela confissão íntima, cheia de detalhes sobre o relacionamento secreto deles, seria a chave da minha vingança. Peguei a carta original e fui até uma gráfica em Goiânia, longe de Pirenópolis, onde ninguém me conhecia. Mandei escanear em altíssima resolução e criar um layout profissional com o título em letras garrafais. O Aldão Bonifácio, o rei do gado que virou rainha do L, leia a carta de amor dele. Embaixo, em letras menores, eu coloquei: "O machão que enganou uma cidade inteira. Menos aqui está a prova do seu amor verdadeiro." Mandei imprimir 2.000 cópias em papel de qualidade, com cores vibrantes que chamavam a atenção de longe. O investimento foi alto, gastei quase R$3.000 que tinha economizado, vendendo umas joias que restaram. Mas eu sabia que seria o melhor dinheiro que gastaria na vida. Cada cartaz custou R$1,50, mas a vingança que eles me proporcionariam não tinha preço. Na madrugada de 20 de outubro, um sábado, eu executei meu plano. Tinha contratado 5 rapazes de Anápolis, cidade vizinha, para me ajudar a colar os cartazes por toda a região. Não queria usar ninguém de Pirenópolis para não levantar suspeitas antes da hora certa. Começamos às 3 da manhã e trabalhamos até o meio-dia. Colamos cartazes em todos os pontos estratégicos que eu havia mapeado durante semanas. Postos de gasolina das rodovias, porteiras de todas as fazendas importantes, muros da rodoviária, pontos de ônibus das cidades, bares onde os peões se reuniam, entrada dos leilões de gado, murais das cooperativas agrícolas. Até nos banheiros da Exposição Agropecuária de Goiânia, eu consegui colar algum, mas o golpe de mestre foi colar cartazes na frente da antiga empresa do Aldeci, na casa onde a mãe dele morava, e principalmente na igreja onde ele cresceu frequentando. Queria que não sobrasse nenhum cantinho da região onde a história dele não fosse conhecida por todos. O efeito foi imediato e devastador. No domingo pela manhã, antes mesmo de eu acordar, meu telefone já estava tocando sem parar. Cleudimar me ligou rindo. "Amanda,
Você enlouqueceu! A cidade inteira está falando dos seus cartazes. Minha mãe acordou preocupada, mas quando explicei o que tinha feito, ela me abraçou com orgulho. Esse homem merecia isso, e muito mais. Em 48 horas, a história havia se espalhado por todo o estado de Goiás. O WhatsApp ferveu com fotos dos cartazes, pessoas compartilhavam nas redes sociais, grupos de pecuaristas discutiam o caso. O homem que era respeitado como o maior machão da região virou piada nacional. Puxar um Aldão se tornou sinônimo de trair alguém da pior forma possível. Os prejuízos para eles foram além do que eu imaginava. O Aldecir perdeu todos os contratos que ainda mantinha à distância pecuaristas, cancelaram negócios porque não faziam business com viadinho. A empresa que sobrou do império dele faliu em menos de 3 meses. A mãe dele, Dona Jurema, teve que se mudar para Goiás Velho porque não aguentava a vergonha em Pirenópolis. Ele sofreu consequências ainda piores. Vânia, que já estava arrasada, usou os cartazes como prova no processo de divórcio e conseguiu a guarda total dos filhos. Ele perdeu o direito de visitar as crianças, teve que pagar pensão alimentícia alta e ainda por cima foi demitido da loja onde trabalhava em Brasília, quando a história chegou lá. 6 meses depois da minha vingança, recebi uma ligação que me deu a satisfação final. Era o detetive que eu havia contratado. Amanda, eles tiveram que fugir de Brasília. Estão morando numa cidadezinha do Pará, trabalhando como funcionários numa fazenda de gado, ganham um salário mínimo cada um e moram num barraco de madeira do rei do gado para peão de fazenda. Da vida de luxo para miséria completa, da reputação de machão respeitado para vergonha nacional. Minha vingança havia sido perfeita, calculada, devastadora. Eles me destruíram financeiramente, emocionalmente e socialmente. Mas eu consegui me reerguer e ainda por cima destruir a vida dos dois de uma forma que eles jamais conseguiriam se recuperar. Hoje, 5 anos depois, eu sou diretora da escola onde trabalho, estou noiva de um advogado maravilhoso que me respeita e me ama de verdade. E sou conhecida em toda a região como a mulher que não aceita ser pisoteada por ninguém. O Aldecir e ele continuam no Pará, invisíveis, esquecidos, pagando pelo resto da vida pelo que fizeram comigo. Essa experiência me ensinou que às vezes a vida nos dá golpes baixos, mas sempre temos a escolha de como reagir. Eu escolhi não servir. Escolhi me vingar. E hoje não me arrependo de nada do que fiz, porque justiça foi feita. Essa foi a história da minha vida, pessoal. Uma história de amor que se transformou na maior traição que alguém pode imaginar, mas também numa lição de força e vingança que mudou completamente quem eu sou hoje. Quando eu acordei naquela manhã de 15 de março, achando que seria o dia mais feliz da minha vida, jamais imaginei que descobriria que durante 3 anos inteiros eu estava sendo enganada pelo homem que eu amava e pelo meu melhor amigo. O Aldecir não era apenas um noivo comum, menos ele era o rei do gado, respeitado em toda a região, dono de uma fortuna que impressionava qualquer um. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo por ter conquistado um homem que toda a cidade admirava. Mas por trás daquela fachada de machão invencível, ele escondia um romance secreto com Eliomar. Meu padrinho de casamento, meu melhor amigo desde sempre. A humilhação de ser abandonada no altar, na frente de 800 convidados, foi apenas o começo do meu pesadelo. Descobrir através daquela carta devastadora que eles se amavam há anos foi um golpe que quase me destruiu. Mas o que realmente me arrasou foi perceber que não foi apenas uma traição sentimental. Foi um golpe financeiro calculado, cruel, que me deixou endividada em R$127 mil que eu nunca vi. Eles venderam todos os nossos presentes de casamento, pegaram o dinheiro da festa, esvaziaram nossas contas e ainda deixaram dívidas no meu nome para financiar a fuga romântica deles. Me transformaram numa inadimplente, destruíram meu nome no mercado financeiro, tudo isso para começarem uma vida nova juntos em outra cidade. Mas eu não sou uma mulher que aceita ser pisoteada sem reagir. Passei 6 meses trabalhando em 3 escolas diferentes, dormindo 4 horas por noite, vendendo tudo que tinha, para quitar as dívidas que aqueles 2 covardes deixaram na minha conta. E quando consegui me livrar de todas as dívidas, eu executei uma vingança que se tornou lendária em todo o estado de Goiás. 2.000 cartazes profissionais espalhados por fazendas, posto, leilões de gado, com a carta íntima onde o Aldecir confessava seu amor pelo L. Em 48 horas, o homem mais respeitado da região
virou piada nacional. O rei do gado virou peão de fazenda no Pará, trabalhando por salário mínimo, morando num barraco, completamente destruído socialmente e financeiramente. Essa experiência me ensinou que a vida às vezes nos dá golpes devastadores, mas sempre temos a escolha de como reagir. Eu escolhi lutar, escolhi me vingar. E hoje sou uma mulher mais forte, mais esperta e, principalmente, mais feliz. Estou casada com um homem que me respeita de verdade, sou diretora de escola. E minha história serve de exemplo para outras mulheres que passaram por traições parecidas. Gente, eu quero muito saber o que vocês acharam dessa história. Escrevam aí nos comentários se conhecem casos parecidos, se já passaram por traições assim, porque eu tenho certeza que não sou a única mulher que já descobriu que estava sendo enganada dessa forma. Contem suas experiências, suas opiniões, eu leio e respondo todos os comentários de vocês. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer, pessoal. Reviver essa história, organizar todos os detalhes, gravar tudo isso não foi fácil para mim. Por isso eu peço, se vocês gostaram do conteúdo, inscrevam no canal Relatos de Amores Improváveis, ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo novo. Deixem o like aí embaixo, isso ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais pessoas. Vocês querem mais histórias como essa? Eu tenho muitos outros relatos emocionantes para dividir com vocês. Histórias de vingança, de superação, de amores que deram certo e outros que terminaram em tragédia. Mas eu só vou continuar trazendo esse conteúdo se vocês mostrarem que estão curtindo. Comentem bastante, façam perguntas, sugiram temas para próximos vídeos. E tem uma coisa muito importante que eu quero pedir para vocês. Manter esse canal funcionando, trazer vídeos diários, investir em equipamentos de qualidade, tudo isso tem custo. Se vocês quiserem ajudar nosso trabalho a continuar crescendo, cliquem no Valeu Demais aí embaixo. Qualquer contribuição ajuda muito a manter o canal ativo e a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês todos os dias. Cada centavo que vocês doarem vai ser investido em melhorar ainda mais em trazer mais histórias incríveis, em manter essa frequência diária que vocês merecem. O Valeu Demais é uma forma simples e rápida de vocês apoiarem nosso trabalho e garantirem que continuemos trazendo esses relatos que mexem com o coração de todo mundo. Obrigada por terem assistido até o final. Obrigada por fazerem parte dessa comunidade incrível que estamos. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história que vai abalar você. Até lá, cuidem-se e lembrem-se, nunca aceitem ser pisoteados por ninguém na vida.